A gente costuma dizer, né, e ouvir, né, ser visto de preto. Hoje é dia de branco, feito nas coxas, trabalho de meia tigela, mercado negro. Não faz muito tempo que expressões como estas estabeleciam a ideia de que a população negra não sabia trabalhar, que negros eram preguiçosos e que, por isso, eram pobres ou criminosos. Hoje, apesar de grandes mudanças ocorridas, só 5% dos executivos no Brasil são negros, mesmo sendo a maioria da força de trabalho no país, tendo uma presença maior em 25% do que a de brancos. Com isso, conseguimos perceber que a diferença não está na vontade de trabalhar, e sim no acesso e na oportunidade. Já que, ainda hoje, 24% dos negros e negras têm alfabetização abaixo do nível básico. Políticas de acesso à educação. No entanto, ainda permanece a associação com a criminalidade e a violência, o que só agrava o problema. Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71% são negras. 61% da nossa população carcerária é negra. 61% também é a taxa que representa a parcela de mulheres negras vítimas de feminicídio no Brasil. Embora doloroso, o levantamento de dados como esse, quando partem de perguntas certas, nos revelam a verdade escondida por trás do senso comum e mostram onde devemos focar para reduzir a desigualdade racial no Brasil. Se combinarmos um bom trabalho de levantamento de dados, com foco em políticas de redução desses indicadores, conquistamos resultados animadores. Como dados recentes que mostraram que em 2020, finalmente, os negros são maioria em algumas universidades. É importante a gente destacar que, inclusive, a própria classificação, né, já para dizer o quanto é conservador, o quanto a gente tem de dificuldade, a própria classificação racial no Brasil já é um debate, né, e a classificação racial no Brasil ser um debate, ser alvo de polêmica, é justamente no sentido de descaracterizar e de se mais interessantes, né? A forma mais interessante de se dizer que não tem racismo é desqualificar o próprio processo de classificação racial no Brasil. Então, qual que é o argumento dos racistas? Olha, não dá para a gente dizer, pensar em qualquer tipo de política racial no Brasil, ou qualquer pesquisa que tenha o corte racial, porque não há essa distinção no Brasil, enfim, né? É muito difícil dizer quem é negro no Brasil, a gente já viu várias pessoas na imprensa, na mídia, escrevendo a respeito disso, né? De que é muito difícil, é muito difuso, enfim, né? Então, já tem esse problema. O segundo problema está relacionado à questão das estatísticas oficiais no Brasil, que são elaboradas pelos órgãos de Estado, né? Os órgãos de Estado responsáveis pelas estatísticas, e a gente precisa destacar, né, que a direção desses órgãos, aí não estou fazendo uma crítica pontual a uma direção ou outra, a gente pegar a questão estrutural. Então, em termos estruturais, a gente não tem negros nas direções das instituições públicas que tratam desse tema, que tratam dessa temática. Então, a gente tem brancos discutindo essa questão e pensando, e formatando, e desenhando. Não é o fato da pessoa ser branca que a desqualifica, não é esse o ponto. É a questão da sensibilidade em tratar essa questão. Então, a gente não tem, aí, historicamente no Brasil, na década de 70, no IBGE, a gente não teve no censo a questão racial levantada. Na década de 80, no censo de 80, o negro não aparecia porque o que acontece? A gente tinha uma categoria branco, preto e pardo. E nessa categoria pardo, a gente colocava, assim, era uma variável de controle, todas aquelas pessoas que não se identificavam em nenhum ponto, elas faziam parte do grupo pardo. Evidentemente, com um pouco de boa vontade, dava para identificar que 98% daquele grupo correspondia à população negra. Mas, evidentemente, em função da barreira e da necessidade de contestar qualquer tipo de política no que se refere à questão racial, a gente coloca isso, não dá para usar como classificação. Mas nas pesquisas posteriores, no censo de 91, 2000 e 2010, aí a gente já tem a separação da população parda, aí
e preta. Com isso, a somatória desses dois grupos, a gente consegue chegar na população negra no Brasil. Mas ainda foi uma luta muito árdua, por quê? Porque no censo de 2000, nós estamos falando há pouquíssimos tempos, né? No censo de 2000, o critério raça no Brasil, ela ainda não aparecia no censo em todas as questões. No censo, só para não me alongar muito, no censo demográfico a gente tem dois questionários, o questionário da amostra e o questionário do universo. O questionário da amostra, ele é rico porque ele levanta todos os aspectos da sociedade e permite que a gente faça avaliações com relação a desigualdades sociais, a cruzar, por exemplo, informações de raça e cor com renda, com trabalho. Então, o que acontece? No censo de 2000 não era possível fazer isso. Foi somente em 2010, no censo de 2010, que a gente levou o questionário do censo para a amostra, e desse modo foi possível caracterizar as condições da população negra de uma forma mais precisa. E aí a gente levanta não só todas essas características que aparecem no questionário, perdão, no questionário do universo, né, a inversão, na verdade, no questionário do universo a gente consegue chegar em toda a população, chega nos menores, nos locais mais distantes, e consegue fazer a leitura do que acontece e cruzar com todos os dados. Então, isso só é possível no questionário do universo, né? Na amostra não dá para fazer isso e regionalizar e chegar nos municípios. Então, esse foi o ganho a partir de 2010. Então, a resistência em relação às estatísticas, a pesquisas que permitam fazer leitura da realidade da população negra no Brasil, primeiro que há uma resistência, é inevitável, e segundo que é recente. Uma outra questão ainda concernente à classificação está relacionada à própria questão do negro. Então, a gente tem um debate, em 2008, o IBGE fez uma pesquisa, inclusive teve a participação de outros pesquisadores, o professor Marcelo Paixão deu uma contribuição significativa nesse debate, né? E o debate foi em torno de quais categorias a gente pode usar, por exemplo, para levantar o critério raça e cor da população brasileira. Então tinha um debate, olha, pardo é um termo inadequado, vamos chamar, vamos colocar negros, e negro é complicado porque negro é uma construção política. Aí a gente tem eu não vou dizer os racistas, né? Mas tem lá uma lista dos 100 intelectuais não racistas, mas que são contrários às cotas raciais, todo mundo sabe quem são essas pessoas, né? E essas pessoas dizendo, não, olha, isso é um absurdo, né? Porque vocês estão copiando os Estados Unidos. Enfim, todo esse debate fez com que a gente tivesse uma dificuldade muito grande com relação ao tratamento dessa questão, e apesar da riqueza dessa pesquisa da PCEP, ela não contribuiu, por exemplo, para que nós pudéssemos melhorar esse quesito no censo. Então, no censo ficou os mesmos quesitos observados em 2000, 2010, e aí todo pesquisador sensato, né, não estou nem falando pesquisador negro e pesquisador militante, todo pesquisador sensato, quando vai somar e verificar quem é a população negra no Brasil, soma pretos e pardos, perfeito, a gente tem o retrato da população negra, é tranquilo. E com isso a gente pode fazer uma série de indicadores. Agora, falando de questões de pesquisas específicas que tratem da questão racial no Brasil, que façam uma leitura dos indicadores sociais, são muito recentes. A gente tem na pesquisa, na PNAD de 2015, a Pesquisa Nacional por Amostra dos Domicílios 2015, a gente tem alguns indicadores. A gente disponibilizou a síntese de indicadores sociais em 2015, que teve esse corte, e aí eu destaco muito a questão da presença do Cláudio Crespo, que foi o primeiro diretor de pesquisa. Olha, uma instituição que é fundada na década de 40, né, na década de 30, né, o primeiro diretor negro do IBGE foi recente, né, o Cláudio Crespo, e a partir da presença do Cláudio Crespo e do debate sobre a questão racial, a gente começou a trazer mais dados e mais cruzamentos para tentar identificar a situação da população negra hoje no país, né, com cruzamento de várias informações relacionadas a pesquisas importantes, mas não tem pesquisas específicas tratando da questão racial, porque é um tabu ainda, não só no IBGE, mas em várias instituições do Estado. Tem um tabu porque você falar de racismo e falar de pesquisas raciais, tem todo um debate, tem toda uma resistência em função dessas características, desses pontos que eu destaquei. E aí o que acontece? Por que essas pesquisas são importantes? Para mostrar que a gente tem um problema sério, que todos nós sabemos, mas a gente precisa transbordar, jogar isso para a sociedade, né? A sociedade precisa discutir mais, que a gente tem questões que são especificamente raciais. Tem desigualdades sociais, mas as desigualdades sociais, elas são resultados de uma questão relacionada à desigualdade racial. E para concluir, né, o que acontece? Isso fica muito fácil quando a gente olha os dados do censo.
A gente pega os dados do censo, pega lá o questionário do Universo, faz os recortes raciais, e quando a gente chega nas localidades mais pobres, que as pessoas falam, não, é só chegar nos pobres e você promover política de transferência de renda que você resolve. Não resolve que você chega nos bolsões, nas localidades mais pobres, você vai encontrar os negros em situações menos favoráveis. Se surgir alguma possibilidade de ascensão, alguma oportunidade, aquela oportunidade não será para os negros, para as negras, então a gente tem essa situação muito difícil. E, por fim, um reflexo importante disso são os números. A gente tem, eu não vou despejar os números aqui, porque a gente vai ter espaço para discutir, os outros pesquisadores certamente vão falar, né, um pouco sobre isso, mas tem um dado que é cruel. A gente pega a questão da renda no Brasil, você pega lá, quando você olha os 10% mais ricos no Brasil, a gente não encontra negros. 1% mais rico do Brasil, a gente tem a presença de 16% da população negra. Aí a gente inverte e pega lá os 10% mais pobres, majoritariamente negro, 76% da população negra. Então isso explica o quanto é complicado ainda a pesquisa com essa temática no Brasil e o quanto a disponibilização desses números pode nos ajudar no combate ao racismo e a enfrentar esse quadro tão difícil pelo qual nós estamos atravessando nesse momento. É exatamente esse o ponto. Eu acho que quando a gente olha para esses números, para esses indicadores, primeiro tem essa dificuldade, tem uma má vontade, inclusive, até de reconhecer, primeiro de reconhecer o racismo, né? Depois de reconhecer os impactos do racismo sobre todos os segmentos da sociedade, quanto isso é complicado para a população brasileira. E aí o que acontece? A importância desses números eles ajudam, porque não dá para a gente pensar política pública de inclusão, né? Porque, na verdade, a gente tem um problema no Brasil de enfrentar o racismo, e enfrentamento do racismo passa por a implementação de políticas públicas, e se a gente deixar somente pelo mercado resolver essas assimetrias e avançar no sentido de resolver as questões do racismo, especialmente no que se refere às desigualdades sociais, isso a gente não avança. Então, tem que ter a implementação de políticas públicas, e para a gente ter políticas públicas, a gente precisa fazer a leitura dos dados, precisa verificar o que realmente é fato, né? O que é construção, o que é falácia. Eu vou até comentar, eu até queria destacar esse ponto, né? Vai ser bem breve, de um evento, de um episódio que aconteceu, eu não vou mencionar o jornal, mas todo mundo sabe, né? Um grande jornal de São Paulo, que tem lá vários colunistas, vários articulistas que fazem parte desse grupo, que não é racista, mas odeia cotas, enfim, né? E aí teve um dos textos desse figura que ele escreveu, e foi justamente uma provocação, foi no dia 13 de maio que ele escreveu dizendo o seguinte: olha que absurdo a gente pensar de cotas raciais no Brasil, porque ninguém sabe quem é negro no Brasil, é muito difícil. No Brasil a gente tem o mulatinho, tem o jambo, tem o marrom bobom, ninguém sabe quem é negro. Negro tem nos Estados Unidos. E aí ele começou a escorregar. Não, tem muito mais negro nos Estados Unidos que no Brasil. Não, lá a gente sabe, né? Agora aqui no Brasil, sei lá, são 5, 6% de negros. Aí falou, opa, peraí, né? Aí eu escrevi para o figura, falei, olha, tudo bem, você pode ser militante, mas você não pode mentir, você tá, vamos explicar. Olha, vou te dizer, não é exatamente isso. Pode ser que não tenha sido você, pode ser que um estagiário tenha escrito e você não olhou, a pessoa está aprendendo ainda, conversa com o estagiário, mas não é isso, né? Aí, mas eu não escrevi com e-mail institucional, eu escrevi com e-mail pessoal, né? Aí ele me respondeu, falou, olha, o senhor que deve estar equivocado, porque, olha, segundo o IBGE, funciona desse jeito. Eu falei, não, aí não dá. Aí eu escrevi uma carta, né, institucional, falei, filho, funciona da seguinte forma, eu vou desenhar, né? E aí desenhei, expliquei. Então, é muito difícil. Então, a gente tem uma resistência da sociedade, a sociedade brasileira tem uma formação racista, eu não estou dizendo que... Eu também preciso precisar isso que outro dia eu falei. Eu acabei de falar, saíram no jornal, né? Saiu uma matéria dizendo o IBGE fala que a população é racista, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente tem uma sociedade que tem uma formação racista e a gente tem um papel importante, a gente tem o trabalho de quebrar, né? Quebrar o racismo, quebrar esse preconceito, tem que ter esse trabalho, e a mídia, os meios de comunicação, eles têm uma importância. Então, o jornal, esses veículos precisam dizer, né, olha, a gente é contra a cota, nós somos racistas, mas, porém, a população brasileira negra é metade da população, né? E tem um monte de pessoas excluídas, as mulheres são excluídas, a mulher preta no Brasil tem os piores indicadores no que se refere à questão dos rendimentos, oportunidade de trabalho,
tem que discutir. Então, quando a gente fala do movimento feminista, opa, legal, mas tem um grupo de mulheres pretas que não tem nem a oportunidade de fazer parte desse debate. Então, essa mesa no qual estou tendo a honra, o prazer enorme de participar, ela é extremamente importante para que a gente possa discutir esses números, possa discutir os números que existem até o presente momento, mas pressionar para que a gente tenha uma produção muito maior, para que ocorra o alargamento da produção de dados e para que a gente tenha a produção de pesquisas com corte específico a respeito da questão racial, porque, sem dúvida nenhuma, serão, né, elementos essenciais para que a gente possa avançar na luta antirracista. Minha capacidade, minha capacitação estão atreladas às minhas vivências, às trocas que eu faço com pessoas em diversos espaços, em espaços quaisquer que sejam, mas também aqui. Então, por isso, eu acredito que o uso do improviso me vai servir. Eu vou primeiro lembrar que essa fala da nossa grande lutadora Djamila Ribeiro é uma fala de consciência. E quando o Jefferson apontou, Jefferson colocou todos os dados e as bases, aquele caldo sobre o qual a gente se debruça para elaborar nossos trabalhos, que são as pesquisas domiciliares do IBGE, PNAD contínua, o censo que acontece a cada 10 anos, mas que vale a pena a gente lembrar que ele não está acontecendo em 2020, que o motivo não foi a pandemia, pelo menos não foi o motivo inicial. Então, temos que apontar que a necessidade do censo se faz como necessidade de colocar a base de dados pelas quais a gente vai conseguir elaborar um perfil social de país, econômico, e entender como que está a situação da população negra, além do mais, apontar quem é a população negra, porque num país, e eu vou colocar aqui, num país racista, sim, num país machista, sim, ser negro é estar simplesmente no corpo que é vulnerável, e que é vulnerabilizado e, portanto, vulnerável. Ser mulher e mulher negra, e principalmente as mulheres pretas, aí é a cara dessa precarização do trabalho. Muito mais que a cara da mulher, é a cara da mulher negra, mas é a cara da mulher preta. Porque dentro do espaço racista, e em função das diversas variações de análise com relação aos tons de pele, ser negra, mas não ser preta, coloca essa mulher negra num lugar de privilégio em relação à mulher preta. Infelizmente. Então, assim, eu tinha elaborado essas apresentações para falar um pouco do que seria o espaço e a necessidade, a importância que a gente tem de se fazer pesquisas com base de dados. Eu trabalharia com 3 espaços para essas pesquisas. O primeiro espaço eu chamo de território negro, e esse espaço não se faz como território fixo, mas como território de fluidez. E é nesse espaço de território de fluidez que eu vou chamar a lógica do racismo estrutural, que coloca com que a população brasileira, majoritariamente negra, né, negro sendo grupo de pretos e pardos, como apontado pelo Jefferson, uma base e uma opção escolhida metodológica pelo IBGE não é a única, a gente poderia avançar, eu concordo com o Jefferson, e só isso seria uma mesa para um debate, que seria muito interessante avançar, mas que infelizmente não teremos esse espaço nesse momento, mas podemos fazê-lo em outro. E esse espaço estruturado negro são vistos como os aglomerados subnormais em pesquisas do censo, são vistos como o lugar da cozinha, que é o lugar do trabalho doméstico, e o lixo, que é o lugar onde estão majoritariamente o trabalho a partir do lixo, a partir do material reciclável, catadores e catadoras de material reciclável. Por último, já citado na sua apresentação, Ronaldo, é o cemitério, que é o corpo negro caído no chão, como apontado pela professora Ana Luísa Falzini. Então, a gente tem um grupo populacional que está nos espaços mais vulnerabilizados, nos espaços mais frágeis da sociedade brasileira, e que não era para ser assim, porque depois de mais de 500 anos de lutas, de um grupo que veio sequestrado, torturado, forçado por uma migração para fazer um trabalho escravizado, que posteriormente não conseguiu atingir o trabalho assalariado, porque foi negado, não conseguiu atingir a luta de ter uma terra, porque lhe foi negado, não conseguiu o espaço de ocupar o local de trabalho, ainda que tivesse a formação. Então, esses indicadores sociais de desigualdade racial, muitos deles que são elaborados pelo IBGE, são importantes enquanto informação para que a gente possa produzir e divulgar esse conhecimento acerca de nós mesmos.
O primeiro censo de 1872 apontou o lugar da população e da presença negra na sociedade brasileira. Gerou um pouco de incômodo saber que tinha tanto negro no país. Logo em seguida, a gente sabe que outros censos também geraram incômodo com relação à categoria parda, à categoria preta, à categoria negra, porque não é apenas um quesito categórico de classificação. É o reconhecimento de uma sociedade que está dividida, mas que não aceita a própria divisão. Uma sociedade que não tem a consciência de falar sobre essas divisões enquanto a lógica violenta que se perfaz. E quando eu digo lógica violenta, é porque o racismo, por meio da colonização, enquanto um processo, já vem ser estudado e apontado por Frantz Fanon. Então, essa lógica de violência por meio do racismo que nos adoece, que precisamos o tempo todo estarmos atentos, estarmos ativos, estarmos com consciência e em processo de cura individual e coletiva, a que se apontar, é que nos deixa pensar como a categoria do pardo, que é uma categoria classificatória de pesquisa, ainda gera tanto debate. Mas isso também nos faz olhar para essas desigualdades entre negros, brancos, negras e brancas, porque elas estão postas. E por estarem postas, é que o Estado, e eu digo, é muito interessante o movimento social, mas esse movimento social como a Afropresença, que é uma conferência, a gente tem outras, a Feira Preta, a gente tem o Festival Latinidades, a gente tem outros espaços de debates que se refazem assim, e que são importantes para toda a população negra a gente juntar. A gente tem agora o canal Africanamente, então é necessário que a gente coloque, sim, os nossos espaços para a gente dialogar. Precisa da certeza, precisa da presença do Estado. O Ministério Público do Trabalho é o Estado. É uma forma do Estado estar reconhecendo essas desigualdades e se colocar para tentar se envolver. Eu concordo com o Jefferson, eu também não acredito na possibilidade de que o mercado vai atuar sozinho de forma invisível. Eu não acredito na mão invisível do mercado. Eu acredito em política pública que vai cercear todas essas formas do racismo estrutural que se colocam em diversos momentos. Então, seja a lei do sexagenário, seja a lei do ventre livre, seja a lei de terras, quaisquer que sejam essas, que geraram um mito de democracia racial, porque era o discurso interessante para a população branca, que por nascer branca num país que se coloca enquanto racista, está num lugar de privilégio, que não reconhece o privilégio, porque acha que o racismo no Brasil está velado, e eu aprendi com a professora Silvani Euclínio que de velado ele não tem nada, porque para a vítima, a dor, o peso, o sofrimento e a memória desse momento contínuo não é velado, é real. Então, assim, num país que a gente tem mais de 50% da população enquanto negra, mais de 50% da população enquanto mulher, de acordo com o último censo de 2010 e desde todas as outras pesquisas, PNAD e PNAD contínua após 2012, a gente entende que ter política pública, ainda que elas sejam de cunho universal, elas vão atingir, prioritariamente, os grupos mais vulneráveis, que é a população negra. Seja a política pública de ação afirmativa para a universidade, as cotas universitárias, seja para a entrada no serviço público, seja agora o que está acontecendo, que a minha percepção é um momento histórico, essa política pública de empregabilidade privada no espaço privado. Então, eu vi por muitos momentos na minha vida, abria o jornal quando ele ainda era majoritariamente de papel, a gente abriu classificados, e o que a gente conseguia ver no classificados é que tinha o grupo, as informações, né, de emprego, e tinha lá, boa aparência. Boa aparência a gente coloca entre aspas, porque a gente entende que boa aparência por favor, só mande o seu currículo se você for branco ou branca. Hoje, o Ministério Público do Trabalho, por meio de uma política de ação afirmativa, está reconhecendo que há a necessidade do aumento e da presença da população negra nos espaços de empregabilidade em postos com renda maior, como colocou o Jefferson no início, né, os 10 mais e os 10 menos da população tem um diferencial de subnotificação da população negra nos 10% mais rico, que a gente deveria ter mais gente negra lá, e não temos nesse grupo. Entretanto, a gente está representado no grupo dos 10% mais pobres. Então, quando você coloca boa aparência, você quer dizer que é para a população branca, se o Ministério Público do Trabalho hoje
faz diálogos com diversas empresas, as empresas participam de uma promoção de inclusão de jovens negros e negras no mercado de trabalho, o Ministério Público do Trabalho está dizendo o quê? Que a gente tem, sim, condições, porque nós temos, sim, uma população negra estudada, universitária e com capacidade de entrar no espaço de mercado, mas que não consegue entrar porque é negra, porque na hora da entrevista é negra. Então, a gente está fazendo uma ação de promoção, e eu digo a gente, enquanto Estado, enquanto servidora do IPEA, o Estado faz uma ação de promoção para a entrada das pessoas. Foi a primeira vez que eu entendi que o MPT tinha a capacidade de fazer promoção, porque, a meu ver, o MPT ele era um órgão de fiscalização, um órgão de investigação, um órgão que tinha outras atividades, outro perfil. Mas agora eu consegui entender que também é promoção. E isso coloca o MPT no lugar de ser observado enquanto promotor de política pública. Portanto, de ser acompanhado e avaliado por órgãos como IPEA, como Instituto Etos, como CERT e como o próprio IBGE. Uma vez que está operacionalizando essa política pública, a gente vai acompanhar o início, o durante, o processo intermediário e o final da política pública, e que essa política gere a presença a inserção de outras empresas que queiram participar. A gente já viu que alguns editais saíram nas últimas semanas, geraram um debate, inclusive já gerado pelo citado, né, pelo evento de jornal citado, porque o debate negro do racismo inclui sair do lugar privilegiado. Se a gente não colocar a população negra no espaço de debate, é como se a gente estivesse continuando a lógica do colonialismo. O colonizador, a colonizadora, vai continuar mantendo a lógica de que acha que vai resolver os problemas que ele criou. E é importante que o sujeito e a sujeita seja autor da sua própria narrativa. E eu vou dar um exemplo com dados para isso. Quando a gente olha o tempo de estudo, ou seja, com menor taxa de ocupação, no Brasil, em 2017, de acordo com dados da PNAD contínua, o homem branco ele tinha 94,19%, com 12 anos ou mais, ele ocupava 94%. Né? A mulher branca ela vinha em segundo lugar com 88%. O homem negro ele vinha em terceiro lugar. E a mulher negra ela vinha em último lugar. O que acontecia com 88%? O que acontecia? Por mais que a mulher negra estudasse, ela não alcançava o espaço que seria dela por capacidade de trabalho, em função, provavelmente, da lógica da meritocracia e do racismo que se coloca. Então, ela era excluída do seu lugar de fazer sua própria história, de escrever sua narrativa e de vivenciar esse espaço. E aí, quando a gente olha para as ocupações, quase 20% das mulheres no Brasil negras são trabalhadoras domésticas. Quase 20% trabalham por conta própria. Se você for para os homens brancos, 40% dos homens brancos, 40% está trabalhando em carteira assinada. E não temos esse valor tão alto para o trabalho doméstico, e você tem 22%, 25% aproximadamente com trabalho por conta própria. Isso em 2017. A mulher negra, ela é colocada e ela é empurrada para o lugar que ninguém quer, do trabalho doméstico, assalariado, mas com um mínimo de renda, um mínimo de salário. E aí, quando a gente entra na renda do trabalho principal, o homem branco, que fazia 3,2 mil reais de renda do trabalho principal, obviamente acima de 16 anos de idade, em 2018, tinha o primeiro lugar, enquanto essa renda para a mulher negra era de 1,4 mil. A gente está falando de diferença de renda que chega a quase o dobro. Né? E a gente está falando de um lugar onde a mulher negra ocupa o espaço, que o último censo nos apontou isso, ocupa o espaço de responsável pelas famílias. Eu não vou usar chefe de família, apesar do questionário do censo ainda incluir o termo chefe, acho que a gente já está mais que passou da hora de mudar o termo chefe, porque tem até uma letrinha assim, né, uma carteirinha assim de caricatura que diz assim que o
O censitário chega para perguntar a uma família, eu gostaria de falar, o agente censitário chega para perguntar, eu gostaria de falar com o chefe da família, e aí a figurinha que tem o nome diz assim, aqui não temos chefe, aqui é uma cooperativa. E aí me remete muito aos movimentos sociais populares de auto-organização, porque as famílias não precisam de chefes, elas precisam de auto-organização em algum sentido, ou de acordo com o que elas queiram se organizar. E perguntar se tem chefe é já chegar perguntando e impondo uma lógica de família única para as famílias brasileiras que têm tanta diversidade nas suas formações. Então, acho que o próprio questionário do censo, eu aqui dando uma alfinetada devagarzinho no IBGE e no questionário do censo, já pode começar a avançar, que a gente está no século XXI. Eu entendo que tem pessoas em transição que vêm lá do século XIX, mas acabou. Passamos pelo XX, estamos no XXI, chegamos no futuro. Que futuro é esse? É um futuro que a gente precisa dar fala para quem tem sua fala. Senão, as outras pessoas que têm a fala não são as sujeitas e os sujeitos desse processo. E aí o que a gente vai continuar fazendo? Produzindo colonização enquanto processo. E a gente vai remeter ao que Frantz Fanon aponta. Né? É uma violência, e é uma violência contínua, porque quem está no espaço de privilégio não sai. Não sai, você tem que ocupar, você vai ter que resistir, e é isso que a população negra vem fazendo há mais de 500 anos. Vem ocupando, vem resistindo e tentando fazer da melhor forma que lhe convém ou que é possível. Não pode não ser o que a gente esperava ter feito até aqui, temos nossas falhas, temos nossas dificuldades, mas com certeza a gente já avançou muito e eu acho que o importante é que a gente continue avançando. E iniciativas como essa, como a Afropresença e como esses editais do projeto Conexões Negras, são muito importantes para a gente avançar ainda mais na representatividade e na participação da população negra, né, na sua própria narrativa. O CERT vem há décadas realizando censos, coleta do quesito cor, sempre garantindo uma metodologia que vem sendo aprimorada ao longo dessas décadas. Nesse trabalho, nós vamos acompanhando as trajetórias dos diferentes grupos, comparando inserção, salários, oportunidade de treinamento, oportunidade de promoção, para que a instituição se veja, ela veja seu retrato no campo das desigualdades. O CERT vai lá e meio que tira uma foto da diversidade, e aí, junto com a instituição, a gente se propõe a desenhar um plano de ação para mudar aquela realidade que ali a gente encontra. Tudo isso é feito com qualidade, transparência, isso. Então, quando eu ouço falar que será que não tem coisa enviesada, a gente toma todo o cuidado, tem metodologias muito estruturadas para cuidar disso. O IBGE, o DIEESE, o INEP, o IPEA, entre tantos institutos de pesquisas que coletam o dado cor-raça, que cruzam o perfil da população, renda e tudo mais, vem ao longo de décadas disponibilizando publicações que apontam já a profundidade da desigualdade em nossa sociedade. Então, isso não é de agora. E o quanto que isso vem se agravando, principalmente em tempos de pandemia. A coisa ficou muito mais séria. A desigualdade está nua. A gente enxerga em toda a cidade dificuldade, é uma população de rua se ampliando e sempre a população negra ali presente. E aí, quando eu trago este ponto, é para lembrar que nessas pesquisas não estamos falando de militantes ou políticos que produzem. Estamos falando de pesquisadores acadêmicos que estão dentro dos institutos de pesquisa. Então, eu discordo de um posicionamento sobre pesquisas enviesadas por militantes. Essa reação tem a ver com o fato que a constatação das desigualdades, principalmente as raciais, incomoda. Incomoda mesmo. Pois somente quando a gente faz essas constatações é possível iluminar o privilégio de brancos e brancas, e isso gera esse posicionamento sem fundamentação e equivocado. Vou seguir aqui com alguns pontos, aproveitando a fala do Jefferson e da Fernanda, que eles abrilhantaram já com alguns dados, mas eu acho que é importante a gente pensar em relação ao que já vem sendo coletado, esses dados. As mulheres negras recebem os piores salários mesmo, ocupam os piores cargos e garantem a limpeza da nossa cidade. Na verdade, elas abrem a nossa cidade, executando trabalhos pesados, utilizando produtos químicos que afetam a saúde delas.
É com dados que é possível identificar essa realidade. Somente os dados nos permitem fazer isso. Quem faz parte do setor da limpeza quem vive essa realidade, normalmente está sempre invisível. A cidade se abre, as mulheres negras já saíram, porque elas limparam a cidade, elas tiraram o lixo. É uma sociedade que não quer ver as pessoas que estão limpando, ela quer ver a cidade limpa, porque a cidade, para funcionar, ela precisa estar limpa. Mas as negras e negros que estão ali no caminhão de lixo, fazendo as limpezas dos hospitais à noite, das faculdades à noite, eles não aparecem durante o dia. Então, estão invisíveis, ocupando os piores lugares da sociedade. Ainda adicionando aí a nossa juventude negra, um outro grupo extremamente vulnerável por conta da violência, falando da juventude negra, que eu falava há pouco, é um outro grupo extremamente vulnerável por conta da violência. Em sua maioria, eles têm uma trajetória no mercado de trabalho muito turbulenta e, às vezes, interrompida simplesmente porque são pretas e pretos. Só por isso essa trajetória é interrompida. É uma triste realidade que só os dados e pesquisas podem nos contar. Se a gente não tiver os dados, se não tivermos o IPEA trabalhando, se não tivermos o IBGE trazendo esses dados, como que a gente consegue atuar? Então, precisamos lembrar também que a invisibilidade dos maiores, e é um dos maiores obstáculos de enfrentamento e compreensão do racismo, e dificuldade de combater as desigualdades. Quando a gente tem a invisibilidade dos dados, fica muito difícil. Sem os dados, a gente tem muita dificuldade, se não coletar esses dados, é aquela situação. Quando você coleta, você revela o quão diferentes são as trajetórias. A ausência do quesito cor cria uma neutralidade, como se todos experimentassem da mesma forma. O acesso aos hospitais de qualidade, o acesso às escolas, às melhores escolas, às bibliotecas, enfim, para que a cidade ela precisa pensar quem vive e quem morre. Meio que é isso. Quando a gente escolhe quem está na periferia, qual os acessos que eles vão ter, porque efetivamente os melhores hospitais, pelo menos em São Paulo, estão na região central, as melhores escolas na região central, só que o povo preto está na periferia, a população, o território negro é na periferia, onde estão os piores hospitais, as piores escolas, o serviço de acesso a bibliotecas, a leitura para os jovens, estão tudo na região central, onde a população, majoritariamente, é branca, não necessita tanto dessas bibliotecas como os jovens que estão na periferia, que mal têm livros em casa. Então, eu acho que os dados, quando a gente pensa um pouco sobre os dados, eles possibilitam melhor direcionamento das políticas públicas e também políticas empresariais e sindicais. A cor da pele é a parte mais visível do nosso corpo, do nosso perfil, e também é o mais potente definidor de lugares. Coletar o quesito cor, usar as técnicas adequadas e garantir a qualidade dos dados é o que os institutos de pesquisa precisam sempre estar mantendo, sempre estar cuidando. Considero importante lembrar que a necessidade de divulgar os dados, os resultados, quando se pergunta a cor, a gente sempre espera um diagnóstico. Eu não quero informar minha cor se eu não tiver um pouco do dado que foi coletado, que foi cruzado. Destaco também que precisamos garantir a participação de negros, como você perguntou anteriormente para a Fernanda, nas análises dos resultados, e ela reforça essa necessidade. Senão nós vamos reproduzir estereótipos. As análises vão reproduzir estereótipos. Elas não vão aprofundar como a gente precisa que elas façam, para que a gente consiga fazer a correção de rota.